lanche chegou. Olha isso aqui. Olha o tamanho. Bem Brasilzão mesmo, né? Tem um campinho, tem uma criançada batendo uma bolinha. E aqui também futebol é religião, igual no Brasil. Cidade comum que a gente tá acostumado. Que às vezes tem uma expressão bem errada do que seria um bairro como esse, um bairro negro, na África do Sul, com história ligada ao apartheid. Hoje é o dia de um dos passeios mais aguardados por nós, desejados. Estamos no bairro, cidade, enfim, em Soweto, aqui na África do Sul, em Joanesburgo. E hoje a gente vai fazer um tour guiado, né, andando pelas ruas para conhecer essa cidade, que então tem tanta importância histórica, né, para a África do Sul. Vai ser um rolê bem, então, caminhando pelas ruas, mostrando como é a vida local mesmo, como são as casas, como é que é a dinâmica. Tem um lado mais turístico que a gente vai visitar e depois tem um lado mais residencial. Então vai ser um rolê bem completo e interessante aí para mostrar para vocês. Diz que tem até comida típica no meio, estamos aguardando essa parte também. Olha só, começando, nós estamos aqui na Praça Hector Pearson. Aqui ao lado também está o museu do Hector Pearson, que é uma dessas figuras, né, super importantes aqui dessa região. Uma figura importante por causa de uma história muito triste. Aqui em 1976, os estudantes se revoltaram com a educação que estava sendo oferecida para eles. Por quê? Porque os brancos naquela época queriam que os negros só tivessem uma educação que tornasse eles trabalhadores manuais para o futuro, para servir para as minas e para os trabalhos menos dignos que tivessem nas cidades, né? Para eles ocuparem esses espaços. E eles inclusive foram privados de aprender a própria língua, a língua nativa deles, e eles só aprendiam na escola africana. Então esses estudantes, eles se revoltaram, eles juntaram mais de 20 mil estudantes aqui nessa praça para fazer uma revolta, e a polícia veio reprimir e atirou em todas essas pessoas, matou. O nosso guia diz que não existe número certo, porque os livros de história, né, quem escreveu foram os brancos e falam que foi 25 pessoas só mortas, mas estima-se que foram muito mais. E tem uma foto histórica desse dia de um menino que foi baleado, o Hector Pearson. E essa foto foi a que correu o mundo e que gerou uma intensa pressão internacional para terminar com o apartheid. E aí essa praça aqui também tem várias outras coisas simbólicas, que são essas árvores aqui, que são oliveiras africanas. E a primeira lá foi plantada pelo Mandela, a segunda pelo Desmond Tutu, a terceira por uma senhora local também, eu esqueci o nome dela. Que inclusive é a menina que aparece na foto ali. A única sobrevivente, e ela tá viva até hoje, inclusive. E a quarta foi plantada pelo Bill Clinton, amigo do Nelson Mandela. Isso aí. Então essa praça aqui, ela é toda parte de um memorial ligado a esse menino, Hector Pearson. Ele tinha 15 anos, né, de idade? 12 ou 15 anos de idade na época que isso aconteceu. E olha só, do museu sai essa linha aqui que leva até o local ali naquela avenida onde ele foi baleado. Esse é um dos primeiros símbolos. E outros símbolos importantes, enquanto a gente caminha ali até a foto que eu vou mostrar pra vocês, eram... Ali é uma fonte originalmente, mas a praça tá em obra, então ela tá desligada, que representava as lágrimas e o sangue de todo mundo que participou dessa manifestação. E as familiares, né, que perderam os estudantes, né, as crianças, para esse massacre. E aqui dentro também tá o que representando o que eram as armas que a população tinha na época para lutar contra a repressão policial. Pedras era tudo que eles tinham para ameaçar a polícia, que respondeu com tiros a uma manifestação popular de 20 mil estudantes na época. Então é até bem chocante essa foto,
mas se vocês consultarem qualquer material sobre o Apartheid, ela é super simbólica. E outra coisa que ela fez, além de trazer a comoção internacional, foi unir todos os povos que eram reprimidos na época. Então não eram só os negros, eram também os asiáticos e os colored, mestiços. E então, depois que isso aconteceu, todos esses povos, todos esses grupos se reuniram e se tornaram uma força única para combater o Apartheid. Então foi aqui, foi por conta desse evento e foi nesse bairro que aconteceu a mobilização que mais teve força para lutar contra esse regime de opressão, que resultou na libertação do Nelson Mandela e no que foi, por consequência, o fim desse regime de segregação. Bom, nosso grupo está se reunindo ali já, então vamos continuar agora o nosso rolê por Soweto. Bom, então agora, enquanto a gente vai caminhando aqui pelas ruas de Soweto, essa daqui foi uma das avenidas onde aconteceu o movimento estudantil. E a calçada, inclusive, ela é toda pintada de vermelho até hoje, porque é uma lembrança do que foi aquele massacre. E falando um pouco sobre Soweto agora, esse aqui é uma cidade, né? Porque é estimado pelo governo que tem aqui 1,3 milhão de habitantes, mas segundo o nosso guia, a população local estima que sejam 3 milhões, porque populações de países vizinhos, inclusive de alguns países asiáticos, outros países mais do norte da África, muita gente migrou ou se refugiou aqui na África do Sul e acaba não conseguindo pagar os valores altos da cidade de Joanesburgo e vão se afastando para essas regiões um pouco mais periféricas, que é o caso de Soweto. E como eles não têm documento, eles não estão registrados, então as pessoas não sabem da existência desses milhões de habitantes adicionais aqui. Outra coisa é que, por que Soweto foi esse estopim dessa revolta, né? Porque aqui a maioria da população era realmente negra, era um bairro negro durante o Apartheid, porque ele tem origem lá nos anos da mineração, início dos anos 1900, o Apartheid começou em 1948, mas quando eles descobriram o ouro aqui, teve um crescimento populacional, teve esses trabalhadores braçais e uma crise sanitária muito grande. E por conta disso eles começaram a culpar os negros, os asiáticos, os mestiços, esses grupos populacionais como a parte da causa dessa tragédia sanitária e afastaram essas pessoas do centro urbano. Então eles tiraram todo mundo ali de Joanesburgo e trouxeram, né? Expulsaram as pessoas de lá para viver nessas regiões mais afastadas, que é o caso de Soweto. Soweto South Western Townships. E aí aqui, durante esse tempo, desde os anos 1900 e pouquinho até os anos 1920, era uma grande favela. Não tinha nenhuma casa de tijolos, não tinha saneamento básico, não tinha nenhuma estrutura. Em contraste com o que tem hoje em dia, porque hoje em dia aqui é um bairro, uma cidade que tem inclusive muitos estratos sociais. Pelo que ele falou, nós vamos passar por regiões de pessoas ricas, regiões de classe média e favelas mesmo, regiões muito pobres, de pessoas muito simples e sem estrutura. Se esse carro for de alguém daqui, inclusive, ó, já é uma demonstração dessa diferença. E então, o que aconteceu foi que o bairro já cresceu como um bairro marcado pela segregação, e isso só continuou. Por isso que culminou nessa potência, nessa força revolucionária que aconteceu depois, que impulsionou o fim do Apartheid.
nós chegamos aqui, olha só. Esse aqui é um outro ponto, um dos mais importantes do mundo. Icônico, único no mundo, na verdade. Aqui eu tô em Villa Casa Street. E essa casa aqui ao fundo é a casa onde viveu Nelson Mandela entre os anos 40 e 60. Inclusive, durante um período, ele viveu isolado, né, nessa casa, em prisão domiciliar. A casa já foi até baleada, já sofreu alguns ataques por conta da sua posição política, né? E essa daqui é a rua que é famosa, que é a Villa Casa Street. Essa rua aqui, ela é única no mundo, porque é o único lugar onde viveram 2 vencedores do Prêmio Nobel. Ali em cima, Nelson Mandela. E nós vamos seguir esse passeio até ali embaixo, na casa de mais um vencedor. Olha só que legal. Ele acabou de falar pra gente que aqui também futebol é religião, igual no Brasil. Esses dois aqui são os 2 times locais. Esse aqui são os Orlando Pirates e aqui os Kaiser Chiefs. E aí eles são rivais. Ele acabou de comparar com o Flamengo e Vasco. Um clássico. Aquela casa ali no fundo é a casa do Desmond Tutu, que é a segunda. Eles são muito legais aqui. Thank you. Era a casa do Desmond Tutu. E uma curiosidade interessante é que ele não teve um momento contemporâneo, né, com o Nelson Mandela. Eles viveram aqui em épocas diferentes e só foram se encontrar depois do Apartheid. E uma das coisas que engajou muito o Desmond Tutu nessa luta contra o Apartheid foi o fato de que ele já morava aqui. Ele mudou para cá um ano antes daquele movimento dos estudantes. Então ele ter visto o que aconteceu, número de mortos, tudo isso fez ele se engajar ainda mais nisso. Mas ele era uma figura diferente do Nelson Mandela. Ele não era uma figura tão voltada para a política, mas muito mais para o perdão, para a reconciliação, para a harmonia entre as pessoas. E por isso ele participou inclusive de uma série de outros conflitos ao redor do mundo, na África, na Índia e no Paquistão, como mediador da paz. Ele era uma figura importante nesse sentido. E uma outra curiosidade é que aqui é considerada deixa eu subir aqui de volta um pouquinho. A Beverly Hills de Soweto. Então, como a gente falou que tinha vários tipos de classes sociais, quando aconteceu a segregação, médicos, ele que era o primeiro arcebispo negro da África do Sul, que eram pessoas influentes, pessoas com dinheiro, foram as primeiras pessoas a poder construir uma casa aqui com um design arquitetônico que quisessem, com um modelo que fosse desejado por eles. Então essa daqui é uma área que hoje ocupa cerca de 20% desse bairro e que é a área rica. Então tem também esse tipo de diferenças, mesmo aqui dentro do distrito de Soweto, de classes sociais e todos esses estratos da população. E agora, ó, incluso no nosso tour, vai ter uma pausinha aqui para um lanche. Vamos ver qual vai ser o nosso South African Delight de hoje. Ganhamos na loteria. O lanche chegou. Olha isso aqui. Olha o tamanho. Olha que modesto. Uma cara de bonito. Tem batatinha frita aqui. Tem um ovo, parece, e queijo em cima. Esse aqui chama cota, um sanduíche. Ele geralmente tem carne, tem linguiça, né? Eles chamam até de salsicha russa, de porco ou de frango. Mas eles viram que a maioria dos turistas era vegetariano, pediu uma opção vegetariana, e eles começaram a fazer um vegetariano. E agora a gente ganhou um vegetariano. Vamos provar agora. Não sei nem como é que eu começo a comer. Parece que ele tem também um monte de molhinho, né? Uns molhos típicos locais, bem temperados. E tem tipo
uma saladinha que é feita Quarter, de... it's mathematically taken from the quarter of bread. Vou pegar a explicação aqui ó, da nossa Full guia. bread, you cut into half, and then you cut into quarter. So inside there are French fries, mango pickles, acha, which is a secret recipe, cheese and egg. That will be more like a vegetarian, but for me this is called a viande, which is also more like pork. And then this side we also have a Russian sausage, which is made out of pork. So how do you eat a quarter? For me, because I like chili, this is a chili sauce. I'll put a little bit in mine, and after that I'm gonna press it down a little bit, and then hold it like a McDonald's there. And then you go for it. Ok. Gonna have the chili sauce. Prendeu? And then Mr. Taste Gonna it out, put the it in chili front. sauce. Acho que do lado de cá também. Thank you. Bon appetit. Não, apertar ele, vai apertar ele pra ficar mais fácil. Desafiador. Como foi essa mordida? Não consegui pegar tudo, não. Yeah. Mas porque foi bom. Vou continuar com o desafio. E o Rony já tá com a água na boca. Deixa eu começar o meu aqui. Lindo! Lindo! Vou filmar mais uma mordida. Energias renovadas. Vamos caminhar agora o restinho desse tour. Ou todos direcionados pra direita. Tive uma pequena dificuldade de terminar. Surpresa muito positiva. Não tava esperando esse lanchão, não. Depois do nosso lanchinho, a gente veio fazer uma caminhada. Chegamos numa área mais abandonada aqui, mas que dá uma vista de toda Soweto. É legal ver como a cidade é uma cidade bem desenvolvida, né? Assim, cidade como a que a gente está acostumado. A gente às vezes tem uma impressão bem errada do que seria um bairro como esse, um bairro negro na África do Sul, com a história ligada ao apartheid. E é importante ver que são casas normais. Outra coisa que ele tava falando, não sei se eu tô apontando certo porque tá bem pequeno, mas ali tem um estádio de futebol. E o futebol é a paixão aqui em Soweto. Por mais que na África do Sul tem uma história grande com rugby, mas o rugby é mais ligado aos brancos. E o futebol é o amor deles aqui. Por isso mesmo que tem aquele duelo, né? Aquela rivalidade entre os Orlando Pirates e os Kaiser Chiefs aqui. Inclusive o bairro aqui parece que é dividido. De lá são os torcedores do Orlando, pra cá são os torcedores do Kaiser Chiefs. E é isso, nosso tour vai continuar caminhando. E nós ainda vamos hoje terminar por ali, assim, ó, por aquelas duas torres, são outro símbolo de Soweto. E agora finalizando a parte privilegiada aqui de Soweto, né? Aqui atrás tem uma mansão que foi dada até pro Nelson Mandela, porque quando ele voltou da prisão, aquela casa que é o museu hoje estava muito pequena, e só que essa aqui é gigante. É onde ele viveu com a Winnie Mandela até quando eles se divorciaram, e ele casou com a Graça Machel. E essa casa ficou na família da Winnie Mandela até o falecimento dela, e hoje em dia ela está em disputa a propriedade dela pela família. E agora a gente, de surpresa, vai pegar uma vanzinha para ir para o nosso próximo ponto turístico. Olha só ali, ela esperando a gente na estrada. Essa daí já. Será que já é essa? Pra cumprimentar eles. Sunny Bonani. Olá, olá. One can go in front, it's fine. One can open there, one gentleman. You can
Vou na frente então. Tá bom. Chegamos no próximo ponto. Só não vamos ser atropelados. Olha ali o que tem na rotatória. 2 bolinhos, gente. Hello, my friends. Hello. Ele tá falando aqui que tudo isso que dá pra ver ainda é Soweto, o tanto que é gigante. Tudo isso que dá pra gente enxergar daqui ainda é a cidade. Ele até explicou onde a mãe dele mora, lá pra lá, fica mais de 25 minutos de onde ele vive, que já é um dos limites, né? Ele Daqui. tá a 35 minutos ainda daqui. Pensa Da só. casa dele. A gente levou 25 pra chegar do centro de Joanesburgo pra cá. Pra cá. Soweto é Bem gigante mesmo, né? É, aqui tem um campinho de futebol que a galera tá jogando. Bem Brasilzão mesmo, né? Tem um campinho, tem uma criançada batendo uma bolinha. O campo é tão grande, esse mocinho tava tão esquecido ali no gol. Aí agora vieram os dois aqui. E olha só, eles são tão pequenininhos e o campo é gigante, vai estar lá. Olha lá. Tadinho, esse aqui tava bem tristinho lá no gol. Aqui é a última parte do tour. A gente passa também nessa parte aqui que são essas casinhas bem improvisadas. E isso é um pouco do que é herança, né, do apartheid. Não foi causa direta dele, não foi da época, mas é com certeza uma herança. Opa, quase. Muito triste, né? Agora ele deu a gente para um outro guia que mora aqui, para ele mostrar a vizinhança pra gente. A gente vai andar aqui um pouco. A partir daqui, a realidade se impôs sobre nós. Essa é a comunidade de Nonzamo Park, renomeada pelos moradores de Winnie Mandela. Se multiplicam pela área barracos de chapas metálicas, que esfriam no inverno e esquentam no verão. Essas são as moradias de cerca de 3.000 pessoas, sul-africanos e refugiados de outros países do continente. Não há saneamento básico e os banheiros são químicos, compartilhados, o que resulta em muitos usando as áreas abertas ao redor para esse fim. O acesso à água, para beber, cozinhar diariamente e nos finais de semana lavar as roupas, se dá em 6 pontos de distribuição. Ao menos dizem ser potável. Energia elétrica vem para os corajosos através de gatos. Aqui acabou nossa vontade e capacidade de seguir gravando vídeo. Qual o sentido? Mas ao final, eles nos mostraram que há motivo e esperança. Conhecemos uma creche, improvisada, mas presente. Pois em uma realidade como essa, gravidez precoce é parte da realidade. E um obstáculo adicional na vida de meninas que se tornam mães. Se haverá solução, há muitas promessas de políticos a cada eleição ou evento importante, como foi na Copa do Mundo. Esperamos que um dia se torne realidade.